Muito bem, falando da lição número 8 sobre o livre-arbítrio e a providência divina, vamos falar hoje sobre Deus sendo soberano e poderoso. Tendo estudado hoje, até hoje que Deus tem o domínio de tudo, muitos podem querer admitir que Deus é culpado a respeito do que acontece de bom e o de ruim nesse mundo, já que Deus tem o controle de tudo. Muitas pessoas são chamadas de céticas, elas dizem dessa forma: então, se Deus controla tudo, então o que acontece de mal é porque é obra de Deus também. Deus permitiu que o mal, assim, ele agisse e ele não fez nada. E alguns até dizem, quando acontece um acidente, Deus quis assim. Até um irmão que prega, ele disse que quando ele morava na cidade dele, ele viu um homem lá que era o dono de uma quitanda cair de costas em cima de um muro e quebrar ali a coluna, ficar paraplégico. E a mãe dele disse: Deus quis assim. E ele ficou pensando: Deus quis assim. Depois ele viu que o homem que vendia giló, uma bicicleta, estava passando uma das ruas da cidade dele, quando veio um caminhão e passou por cima do homem, esmagando o homem. E ele viu aquilo. Foi em casa correndo e disse: mãe, o homem do giló morreu. E então a mãe dele disse: Deus quis assim, filho. Ele disse que começou a ficar com medo de Deus, de que Deus era um Deus que matava as pessoas. Tudo que acontecia de mal, as pessoas diziam: é a vontade de Deus, Deus quis assim. Então, é importante que nós possamos assim entender que temos que colocar Deus como soberano, mas não atribuir a Ele todas as coisas, porque Deus permite que as pessoas façam escolha. Depende do que nós temos dentro de nós, nós teremos a visão correta de Deus. Um pai chegou em casa com uma sela, daquelas de colocar em cavalo para andar a cavalo. O filho mais velho olhou e disse: o pai agora só compra lixo. Onde o senhor comprou isso? Disse: comprei na feira. Estava uma pechincha, eu comprei. Não acredito que o senhor comprou essa porcaria. O filho mais novo disse: nossa, o papai comprou uma sela, então vamos ter um cavalo? Que legal, pai, eu vou gostar de andar a cavalo por aqui. Os dois filhos tinham uma visão diferente. Um era pessimista, o outro era otimista. As pessoas, quando olham o que acontece nesse mundo, eles são pessimistas e atribuem a Deus, assim, eu diria, a autoria daquilo que é ruim. E há pessoas que têm a visão assim otimista de Deus, e quando acontece uma coisa ruim, eles dizem: Deus controla tudo. Mas se as pessoas quiseram fazer dessa forma, então colheram as consequências. Por isso, o apóstolo Paulo ele entendia quando ele escreveu o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 20. Aqueles que atribuem a Deus a culpa de tudo que acontece são pessoas que não sabem discernir entre a vontade divina e a vontade humana. Houve uma irmã que estava fazendo culto em sua casa, quando de repente bateram na porta, era o culto de pôr do sol. Um homem estava na frente da sala dela com uma arma e disparou contra o marido dela. Matou o marido na frente dela e da filhinha. Ela ficou assim muito aborrecida com isso e culpou a Deus pela morte do esposo. Ela disse: eu estou aqui louvando a Deus, fazendo um culto, e Deus permite que meu marido seja morto. Então Deus não existe. E se existe, Ele permite o mal. Perdeu a fé. Ficou 5 anos fora da igreja. Até que um novo pastor assumiu o distrito, foi lá conversar com ela. Ela disse: pastor, onde estava Deus quando meu marido morreu na minha frente? O pastor disse: Deus estava no mesmo lugar onde Ele estava quando o filho dele morreu na cruz para nos salvar. Ele estava no mesmo lugar. A irmã entendeu e voltou para a igreja e deu um testemunho eloquente de confiança em Deus agora. Pergunta número 1. De acordo com a Bíblia, a vontade de Deus sempre é feita nesse mundo? Olha os textos bíblicos. Salmo 81, de 1 a 14. O meu povo não quis ouvir a minha voz, portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e eles andaram segundo os seus próprios conselhos. Diz Deus, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel tivesse andado nos meus caminhos, eu iria derrotar todos os seus inimigos. Mas infelizmente eles não andaram nos meus conselhos. Isaías 30, verso 15 e o 18. Porque assim diz o Senhor: voltando e descansando, vocês serão salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas vocês não quiseram. Por isso o Senhor esperava para ter misericórdia de vós. Por isso o Senhor se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam e não fazem a sua própria vontade. Isaías 66, verso 4. Também eu escolherei as suas calamidades
farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não me escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Ainda Lucas 13, verso 34. Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Então a pergunta é: a vontade divina é sempre feita neste mundo? Resposta: Deus gostaria de que todas as coisas estivessem relacionadas com sua vontade. Mas as pessoas, elas decidem fazer o que querem e acabam colhendo as próprias consequências. É uma grande verdade. Muitos creem que Deus faz tudo o que deseja, inclusive o mal, ou permite o mal. E as pessoas dizem: então, se Deus permite o mal, Deus é conivente com o mal. Deus é cúmplice do mal. Um pastor estava explicando para os meninos do ensino médio que Deus é absoluto e tem poder absoluto sobre todas as coisas. E Deus controla todas as coisas. O menino levantou e disse: então, pastor, de acordo com o seu raciocínio, meu cachorro morreu, então Deus matou meu cachorro, porque ele controla tudo. O pastor disse: não, não é bem assim. É que quando acontece uma coisa ruim, Deus está nos preparando para algo pior que pode acontecer. Então, depois de que meu cachorro morreu, 6 meses depois, minha avó morreu. Então, quer dizer, se Deus controla tudo, Deus matou o meu cachorro para me preparar para quando ele ia matar minha avó. O pastor disse: não é bem assim. E foi difícil convencer esse menino de que as coisas não eram dessa forma. E muitos pensam assim. Deus controla tudo, inclusive Deus controla o mal e permite o mal. Na verdade, o Senhor Deus, Ele tem, assim, bondade infinita para com todos nós. Ele nos ama, mas Ele não interfere em nossa vontade alheia. A gente pode ver isso no povo de Israel, que abandonou o Senhor Deus, murmurou e colheu as consequências. Vemos isso na história de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que servia a Deus. Mas quando ele viu Batseba tomando banho, ele quis fazer sua própria vontade. Ele chamou aquela mulher, teve relações com ela, mandou matar o marido dela, ficou com ela como mulher. Todo mundo soube disso e as consequências vieram. O filho gerado com Batseba acabou morrendo. Davi ficou muito chateado e os problemas que vieram depois disso na sua família foram inúmeros. Um irmão tentou abusar da irmã Judá, Aminon tentou abusar de sua irmã Tamar. Depois teve o filho dele, Adonias. Depois teve Joabe, o comandante dele, que se revoltou contra ele. Depois teve Absalão, que tentou matar Davi para se tornar rei no lugar dele. Tudo isso veio na esteira daquilo que Davi fez, consequências do ato dele. Então Deus gostaria que as pessoas fizessem a sua vontade e tudo estaria bem. Mas as pessoas querem fazer a sua própria vontade. Deus não interfere. Aqui está o texto dizendo: eu queria que meu povo ficasse livre dos inimigos. Eu os chamei para perto de mim, mas eles não quiseram, fizeram a sua vontade. Adoraram outros deuses e então colheram as consequências. Então Deus é soberano, absoluto, mas Ele não interfere em nossa vontade própria. Isso se chama amor insondável. Deus tem tanto amor por nós que Ele permite que nós então façamos nossa vontade. É o exercício do amor. Ele fez criaturas com liberdade de escolha. Deus nos abençoe. Que nossas escolhas sejam escolhas coerentes com a vontade divina, porque assim seremos abençoados. Fica com Deus, que a semana seja abençoada.